Olá, eu sou a Grace Angel e vou iniciar uma série de vídeos curtos sobre algumas orientações e a minha própria experiência durante a dinâmica de chama gêmea. Eu iria começar porque vejo muita gente com dificuldades, com dúvidas, e um dos temas que é sempre toda a gente diz e sabe que é obrigatório fazer-se, que é a realização das curas. Então eu iria começar este primeiro vídeo exatamente abordando a questão das curas. Toda a gente é da opinião e concorda que a chama gêmea, portanto os gêmeos, nomeadamente o divino feminino, tem a necessidade e a responsabilidade de realizar as curas. E a verdade é que eu própria passei por essa situação no início da dinâmica, quando eu comecei a descobrir as exigências deste tipo de conexão. E ouvia falar nas curas e eu pensava, pois, mas curar o quê? Não é? A questão que se coloca é essa, curar o quê? Então é assim, obviamente que cada dinâmica tem a sua particularidade, tem as suas particularidades. Há aspectos de cura que são exclusivos, portanto, de cada gêmeo, não é? De cada dinâmica em particular. Mas existem curas que são básicas, que são essenciais e não são exclusivas para chamas gêmeas. Portanto, elas são transversais a qualquer ser humano. A verdade é que as chamas gêmeas acabam por ter um despertar espiritual e acabam por perceber e motivados pela vontade de conseguir a união com o gêmeo, não é? Têm essa motivação, a cenourinha que o universo coloca à frente do nosso nariz, não é? Para nos motivar a fazer o nosso trabalho e motivados por esse fator, não é? Do desejo da união com o gêmeo, não é? Toda a gente busca então as curas. Então o que é que nós precisamos curar? A primeira coisa que nós precisamos fazer é encontrar o equilíbrio físico. Obviamente que pode ser feito de várias maneiras. O nosso equilíbrio físico e energético, ele é conseguido, pode ser conseguido através de boas práticas alimentares, práticas diárias ou frequentes, regulares de exercício físico. Tudo isso contribui para a nossa saúde física, mental também. E depois existe a parte que não é visível, que é realmente a parte energética, que é o fluxo energético existente nos nossos chakras. Por muito, obviamente, que a boa alimentação e bons hábitos de prática desportiva, não é? Vão trazer benefícios e equilíbrio. Mas é preciso não esquecer a parte espiritual, não é? Então, todos esses fatores são necessários. Por vezes o que eu percebo é que há uma grande preocupação com o trabalho ao nível espiritual e é esquecida a parte 3D. Nós somos seres espirituais a ter uma experiência terrena. Como tal, não podemos esquecer a nossa parte terrena, a nossa parte tridimensional, que é o nosso corpo e a nossa mente. A nossa mente, apesar de tudo, é um elemento que faz parte da 3D. A alma, não. A alma é o nosso eu superior, não é? É o nosso elo divino, é o nosso lado divino. Assim sendo, para além de cuidar da parte 3D, que é necessário, não podemos descartar esse elemento, porque nós somos uma tríade, nós somos corpo, mente e espírito. Se um destes planos estiver em desequilíbrio, os outros vão sofrer também os efeitos desse desequilíbrio. Portanto, não podemos cingir-nos só a trabalhar a parte espiritual e deixar o nosso corpo sem cuidados e sem bom trato, não é?
Feita esta ressalva, que por vezes noto que ninguém menciona, e é extremamente importante para manter o equilíbrio. Ora, para manter o equilíbrio dos chakras, o que é que nós podemos fazer? Podemos fazer meditações, podemos fazer mesas radiónicas, podemos simplesmente ouvir música que eleva a nossa vibração. Portanto, o Reiki é excelente para equilibrar os nossos chakras, inclusivamente para curar o chakra cardíaco. Portanto, a primeira coisa é criar equilíbrio entre as 3 partes essenciais que nos compõem, corpo, mente e espírito, e através de práticas na 3D e também através de práticas espiritualizadas, como as que mencionei. E isso vai manter o nosso fluxo energético equilibrado e fluido. Outra cura essencial é a das feridas emocionais. Essa é obrigatória mesmo. Então, o divino masculino, por sistema, ele vai desencadear gatilhos emocionais no lado do divino feminino. Ou seja, ele vai ter atitudes que nos vão magoar. Resumindo isto em linguagem simplificada, é isto que acontece. Vai-nos criar sofrimento. Ora, esses processos, esses gatilhos emocionais, eles ocorrem porque nós temos feridas emocionais. É como nós termos um ferimento, por acaso tenho, é como termos um ferimento e alguém ir lá mexer. A dor é perturbadora, não é? O que é que nós vamos fazer? Nós vamos fugir, vamos retrair, porque dói e aquilo que nos provoca dor, nós fugimos da dor, não é? Mas isso serve exatamente para percebermos que existe ali um processo que precisa de atenção. Existe ali alguma coisa que precisa ser curada. E as feridas emocionais são a base. Quais são as 5 feridas emocionais? Então, as que se notam mais assim nas dinâmicas é de facto a do abandono e a da rejeição. Em particular no divino feminino mais a da rejeição, no divino masculino mais a do abandono. A ferida emocional da traição, a ferida emocional da humilhação e a ferida emocional... Há sempre uma ferida emocional que me falta. Portanto, abandono, rejeição, traição, humilhação e injustiça. Ok. Portanto, são estas as 5 feridas emocionais. Elas são... Eu irei fazer depois um vídeo apenas falando sobre as feridas emocionais, sobre a sua origem. Obviamente que a sua origem não é apenas na nossa existência atual, não é só fruto da nossa família atual e das nossas experiências menos positivas nesta encarnação. Isso é material que vem acumulado. Aliás, o divino feminino tem exatamente essa responsabilidade de limpar isso que vem já de vidas passadas. Portanto, tudo o que está acumulado e registado na alma e que já vem de milhares de anos e de outras encarnações. Portanto, essencial então manter o equilíbrio dos chakras, equilibrar, curar os chakras, pôr a frequência deles em pleno, curar as feridas emocionais. A partir daí, o que é que vai acontecer? Os gatilhos do divino masculino deixam de ter efeito e deixam de ocorrer. A partir do momento que a espiritualidade percebe que nós estamos curados, deixa de nos colocar essas dificuldades. Simples assim. Aprendida a lição deixa de ocorrer. Outro aspecto que também é, portanto, um fator essencial para permitir que ambos os gêmeos estejam em harmonia é a cura da criança interior. A cura da criança interior normalmente está mais associada à questão familiar atual, mas ela também carrega tudo o que a alma traz de outras encarnações. Todos estes aspectos podem ser realmente curados através da mesa radiónica, por exemplo,
hipnoterapia, constelação familiar. São tudo abordagens muito úteis para conseguir-se curar de forma definitiva. Claro que exige manutenção, é como a parte física, se nós queremos ter os nossos músculos a funcionar em pleno e tonificados e saudáveis, não é? Nós não podemos simplesmente fazer exercício uma vez por ano e ter o assunto resolvido. Portanto, é preciso práticas regulares, desportivas, para fazer a manutenção dessa saúde. Então, o mesmo acontece com a parte espiritual e com a questão das feridas, portanto, as feridas emocionais, a criança interior e outros aspectos precisam de atenção regular. De vez em quando é preciso dar-lhe atenção para manter esse aspecto equilibrado. Equilíbrio dos chakras, as 5 feridas emocionais, a curar a criança interior e depois tudo aquilo que nos impede de sermos nós em pleno, que é os bloqueios e as crenças limitantes. Também depois irei fazer um vídeo, se acharem de interesse, obviamente, se eu vir que tem boa aceitação. Irei fazer então depois um vídeo falando sobre cada um destes aspectos, quais serão as possíveis abordagens para realizar essas curas. E os efeitos benéficos que irão ocorrer. Não implica que a união vá ocorrer, mas pelo menos vai diminuir o apego, vai diminuir os níveis de ansiedade, vai trazer calma e vai permitir que nós sejamos tudo aquilo que podemos e devemos ser. Portanto, deixo este primeiro vídeo, então, com este esclarecimento, que acho que é questão que muita gente tem dúvidas sobre o que curar. Eu própria tive, quando tive conhecimento de que estava numa dinâmica de chama gêmea, ouvia falar nas curas e eu pensava, mas curar o quê? Como? E eu pedi ajuda e, na altura, de facto, eu disse mesmo que disse à espiritualidade, precisava que me enviassem alguém, porque da minha parte eu não via mais o que poderia fazer, não via o caminho. E efetivamente foi-me enviada ajuda através de outras chamas, e foi assim que eu descobri então o que é que eu precisava curar. Fui descobrindo, não é? Portanto, fica aqui este esclarecimento de primeira importância. As curas essenciais são efetivamente o equilíbrio dos chakras, a cura das 5 feridas emocionais, a cura da criança interior e a eliminação dos bloqueios e das crenças limitantes. Espero que seja de uma boa ajuda e muita luz para todos.